O que pode trazer mudança profunda e duradoura para uma cultura perversa como a nossa? De acordo com Nancy, não são argumentos persuasivos acerca da existência de Deus e de questões morais que afligem a nossa geração. Não são leis mais justas, um sistema educacional reformado, mais programas sociais ou uma economia melhor. Hoje é segunda-feira. Vamos divulgar em 2 partes a mensagem de Nancy intitulada O que é ser uma mulher verdadeira, que ela compartilhou pela primeira vez na Conferência Mulher Verdadeira de 2010. Debruçando-se sobre Tito 2, em especial os versículos 1 a 5, ela nos mostra o que significa ser uma mulher de verdade e como Deus pode alcançar um mundo perdido quando assumimos fielmente a identidade e a missão que Ele estabeleceu para nós em Sua Palavra. Essa mensagem é parte de uma série de 8 mensagens que acompanham o estudo Mulher, Sua Verdadeira Feminilidade e Design Divino. Os vídeos só estavam disponíveis com legendas em língua portuguesa. Mas este mês temos o prazer de divulgar em nosso podcast Aviva Nossos Corações os áudios dublados. As mensagens também estarão disponíveis em formato de vídeo em nosso site e no nosso canal do YouTube. Você poderá encontrar o link para esses recursos na transcrição deste episódio em nosso site www.avivanossoscorações.com. Agora, abra sua Bíblia no capítulo 2 de Tito e acompanhe a Nancy enquanto ela expõe com maestria o design de Deus para uma mulher verdadeira. Agradecemos pela cruz e por Cristo ter sido sacrificado naquela cruz, fazendo possível a vida eterna para nós. E obrigada pela morte de Cristo e sua ressurreição, que não apenas nos salva, mas nos santifica e nos satisfaz. Ele é tudo o que precisamos. Então, Senhor, eu oro para que essa noite o Senhor exerça aquele poder da cruz nos corações das mulheres neste auditório, que as correntes sejam quebradas, prisioneiros sejam libertos, enquanto dizemos sim para Cristo. Ajuda-nos novamente nesta noite a pregar o Evangelho para nós mesmas e assim encontrar nova e abundante vida eterna em Cristo nosso Senhor. Em nome de quem oramos. Amém. Obrigada, podem se assentar. Abram suas Bíblias no livro de Tito. Espero que tenham trazido sua Bíblia de papel ou mesmo eletrônica ou qualquer outra versão que usem. Se você não tiver uma, compartilhe com a pessoa ao seu lado. Vamos usar nossas Bíblias. Vamos usá-las bastante ao longo da semana. Podem deixar à mão ou no seu colo, como preferirem. Algumas de vocês são o tipo A. Vocês têm necessidade de anotar tudo. Primogênitas, eu sei, sou uma delas. Então, nem vocês vão ficar exaustas se tentarem escrever tudo que ouvirem neste final de semana, então nem tentem. Tudo está sendo gravado, tudo vai estar disponível no site. Lá vocês poderão ter acesso a todas as mensagens. Assim, quando estiverem em casa, poderão ouvi-las quantas vezes quiserem e com certeza algumas delas vocês vão querer ouvir novamente. Eu gostaria de incentivá-las a escrever o que o Espírito Santo falar aos seus corações. E tudo que você pensar, precisava ouvir isso. Eu não quero esquecer isso. Faça um círculo em volta das anotações ou sublinhe para que você possa rever e relembrar e reviver o que Deus vai te dizer. E amanhã de manhã você poderá meditar sobre tudo que você vai ouvir hoje à noite, conforme respondemos ao Senhor. Vamos analisar uma passagem que é familiar para muitas de nós. Abram suas Bíblias em Tito 2, mas eu vou começar no capítulo 1. Vamos responder 3 perguntas nesta noite. Perguntas do capítulo 2 de Tito, então deixa eu já te dizer quais são essas perguntas. A primeira pergunta é: o que significa ser uma mulher verdadeira? O que significa ser uma mulher verdadeira? Se a Paula viesse com aquele microfone na mão e te perguntasse: o que significa ser uma mulher verdadeira? Você responderia melhor que aquelas mulheres que vimos agora há pouco naquele vídeo? O que significa ser uma mulher verdadeira? Como ela é? Vamos ver uma descrição de uma mulher de verdade nessa passagem.
E a segunda pergunta que eu quero fazer é: como podemos nos tornar mulheres verdadeiras de Deus? Ouvimos o ponto de partida que você não pode ser uma mulher verdadeira até que você pertença a Deus. Que lugar perfeito para começar. A partir desse princípio, pergunto: como podemos nos tornar mulheres verdadeiras? Então a terceira pergunta que veremos é: que diferença isso faz? E daí? Ou seja, na prática, isso importa de verdade? E por que é necessário que sejamos mulheres verdadeiras de Deus? Como nós podemos ser mulheres verdadeiras e que diferença isso faz? E vamos contextualizar essa passagem de Tito, capítulo 2. Algumas vezes pulamos direto para a passagem e não olhamos o pano de fundo que pode nos ajudar a entender a passagem que estamos estudando. Como você sabe, o apóstolo Paulo está escrevendo para Tito, que é o pastor da igreja na ilha de Creta. Creta era conhecida no mundo antigo por sua imoralidade. Havia muitos falsos ensinamentos, como veremos, que os levaram a uma vida sem Deus. Porque, como fomos lembradas, o que você pensa tem uma conexão direta com como você vive. Eles tinham pensamentos equivocados que levavam a estilos de vida equivocados. E se lermos no último parágrafo do capítulo 1, começando no versículo 10, há uma descrição da cultura na qual essa igreja estava inserida. A cultura ao seu redor, na qual esses crentes foram chamados a viver como seguidores de Cristo. Então vamos ler o verso 10 do capítulo 1. O apóstolo Paulo diz: porque há muitos insubordinados, faladores e enganadores. Verso 11. Eles estão arruinando famílias inteiras, ensinando coisas que não devem, por ganância. Um de seus próprios profetas chegou a dizer: cretenses sempre mentirosos, feras glutões, preguiçosos. E Paulo estava apenas citando: ouçam o que o seu próprio povo diz. Eles são sempre mentirosos, feras malignas, glutões, preguiçosos. E depois disso, Paulo adiciona o seu PS no versículo 13. Esse testemunho é verdadeiro. Não há dúvida sobre isso. Olha o versículo 15, final do versículo 15. Suas mentes e consciências estão corrompidas. Eles professam conhecer a Deus, mas o negam com suas obras. Por isso são abomináveis, desobedientes, desqualificados para qualquer boa obra. Veja, essa descrição soa familiar para você? Eu olho para essa descrição e eu não conheço uma maneira melhor de descrever os dias atuais. O mundo no qual vivemos e no qual tentamos sobreviver e prosperar e sermos vencedores em Cristo, os dias em que vivemos, e acabamos de ver uma descrição perfeita do nosso mundo. Paulo está falando a um pastor e aos crentes que estão vivendo em um mundo em decadência. E é fácil para os crentes vivendo naquela cultura ou na nossa a começarem a desanimar, a se sentirem sobrecarregados pela enxurrada de maldade. Como viver num mundo assim? Como sobreviver como um crente em Cristo? Como manter a pureza do corpo de Cristo? E mais do que isso, como podemos penetrar a escuridão e alcançar esse tipo de cultura? Acho interessante que o conselho que Paulo dá para aqueles crentes, e que eu acredito que ele daria para nós, não é o que nós esperaríamos. Ele não diz, como podemos ler em muitos livros hoje em dia: igreja precisa tornar-se mais relevante culturalmente. Você precisa estar mais em sintonia com a sua cultura para que o mundo possa se identificar com ela e ser atraído para Cristo. Paulo não diz: sabe, vocês realmente precisam melhorar sua estratégia, seus planos, seus programas. Ele não fala nada disso. Vejam o que ele diz no próximo versículo, capítulo 2. É aqui que vamos focar nesses últimos momentos hoje. Capítulo 2, versículo 1. Tu, porém, o que você faz num mundo como esse? Quanto a você, pastor Tito, e quanto a vocês, crentes que estão ouvindo este conselho, ensine o que está de acordo com a sã doutrina. Sã doutrina? Essa é a sua resposta para viver num mundo que é
detestável, desobediente, contaminado, sem consciência, este é o seu conselho, sã doutrina. Isso não parece muito animador, não é mesmo? Devem estar até tentadas a dizer: nem sei se isso seria eficaz. Não soa como alguma coisa em que as pessoas estejam interessadas. Infelizmente, muitos dos chamados crentes não dão a mínima para a sã doutrina, e esse é um dos nossos problemas. A palavra sã, na nossa língua, vem de uma palavra em grego, da qual vem a nossa palavra higiene. Palavra que significa saudável, são, vital, higiênico. A higiene é essencial, tanto no reino físico como no reino espiritual. Uma doutrina, uma instrução sã, higiênica. Gostaria que partíssemos desse princípio para responder nossa primeira pergunta. Significa que uma mulher verdadeira é ancorada na palavra de Deus. Sua vida é ancorada na verdade, a verdade que encontramos na palavra de Deus. É a palavra de Deus, é a verdade que determina e governa seu pensamento, seu comportamento, as atitudes, emoções. Está tudo firmado na palavra sã doutrina. Então, como transformar ou impactar uma cultura perversa como aquela de Creta? Há uma tendência a achar que o que nós precisamos são leis novas. Precisamos de novas estruturas, novos sistemas, novos programas sociais. Precisamos rever nosso sistema judiciário, escolas, governo, a economia. Precisamos de um novo presidente, de um novo congresso, de qualquer coisa diferente. Mas Paulo insiste de que o que o mundo realmente precisa, o que o mundo mais precisa, é de cristãos que realmente coloquem em prática o que eles dizem acreditar. Coisas que estão de acordo com essa doutrina. Cristãos que são piedosos e sábios e gentis e conhecidos pelas suas boas obras e por manter a ordem no lar. Mulheres, o mundo jamais será convencido pelos nossos argumentos sobre a realidade de Deus. Ou por questões morais como aborto, casamento entre o mesmo sexo. Não são os nossos argumentos que vão persuadir o mundo. O mundo será persuadido quando virem a realidade do Evangelho posta em prática em nossas vidas e em nossos relacionamentos. E é por isso que há essa grande urgência na igreja de ensinar a sã doutrina. E de ensinar a sua relevância, o e daí da sã doutrina. Então Paulo pergunta no livro de Tito e em quase todas as outras epístolas no Novo Testamento: o que é a sã doutrina? O que é a sã doutrina e como ela se aplica à nossa vida? A sã doutrina é relevante para cada gênero, para cada fase da vida, para cada classe social. Ela tem relevância para você. Tendo você 14 ou 94 anos ou qualquer idade, sendo você casada ou solteira, tenha filhos ou não, trabalhe em casa, fora de casa ou ambos. Qualquer que seja a sua fase da vida, sua situação na vida, a sã doutrina tem relevância para você. E é sobre isso que Paulo fala em Tito. Começando no verso 2, onde ele fala sobre as fases da vida. Homens idosos, sejam temperados, respeitáveis, sensatos, sadios na fé, no amor e na constância. Paulo diz: isso é o que a sã doutrina produz na vida de homens mais velhos. Eu não vejo muitos homens aqui essa noite. Deus me chamou para falar para mulheres, então eu vou continuar lendo os próximos versículos e deixar que os pastores aqui presentes preguem sobre esses versículos quando estiverem em suas igrejas no domingo. Mas eu quero retomar com os versículos de 3 a 5, onde Paulo então responde nossas perguntas. O que significa ser uma mulher verdadeira? Como é uma mulher verdadeira? E ele começa com as mulheres mais velhas e depois ele se dirige às mais jovens. Versículos 3 ao 5. Mulheres mais velhas que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras nem escravas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as mais jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, gentis e submissas a seus maridos, para que a palavra de Deus não seja difamada.
Vamos começar com as mulheres mais velhas. E talvez você esteja se pensando, como é que eu vou saber se eu sou uma mulher mais velha? Bem, se você está em dúvida, provavelmente é. Dizem que a velhice está sempre 15 anos à frente da idade que você tem no momento, certo? No contexto das escrituras e naqueles dias e em todas as escrituras, acredito que as mulheres mais velhas refere-se especificamente às mulheres que já passaram da idade de ter filhos. Eu tenho que confessar a vocês que desde que eu era uma garotinha, eu sempre tive esse profundo desejo no meu coração de ser uma senhora idosa, piedosa. E eu não sei de onde veio isso, mas eu sempre tive essa imagem na minha mente de como deve ser uma senhora idosa, piedosa. Agora que eu cheguei aos 50, eu percebo que a parte de ser idosa vem bem mais fácil do que a parte de ser piedosa. Todas nós somos mais velhas para alguém. As meninas adolescentes ficam muito felizes que estejam aqui, porque muitas das mulheres mais velhas gostariam de ter aprendido décadas atrás as coisas que Deus está ensinando a vocês enquanto se tornam mulheres verdadeiras. E queremos encorajar essas adolescentes aqui. E mulheres jovens, vocês são mais velhas para as mulheres mais jovens do seu convívio. Não saiam do ar quando eu falo para as mulheres mais velhas, tá bom? Vocês precisam ouvir, mesmo que vocês pensem, estou há zilhões de anos de me tornar uma mulher idosa. Em primeiro lugar, vai chegar muito mais rápido do que vocês imaginam. Além disso, aqui está um bom plano para o futuro. E em Tito 2, de 3 a 5, temos um modelo, um padrão para uma mulher verdadeira. Todas nós devemos querer isso e levar nossas vidas a essa bela imagem das Escrituras. Porém, hoje à noite eu vou apenas pincelar o melhor que eu puder. Será uma meditação resumida dessa passagem. Temos disponível em nosso site um estudo onde eu passei semanas, verso por verso, palavra por palavra, frase por frase, sobre essa passagem. Chama-se Mulheres Atraentes Adornadas por Cristo, e se você quiser se aprofundar nesse estudo sobre o que significa ser uma mulher verdadeira de Deus, te será muito útil. Primeiro, Paulo fala do caráter, ou do estilo de vida de uma mulher verdadeira. Como ela é? Aqui está uma descrição do seu caráter, e então ele descreve a sua vocação, mas antes, o seu caráter. Como é o seu estilo de vida? Diz no versículo 3 que ela é respeitosa em seu comportamento. Eu gosto de uma tradução que diz que ela mostra um comportamento apropriado àqueles que são santos. Amiga, se você for uma filha de Deus, as Escrituras te chamam de santa. Alguém separada, alguém santificada. E temos que demonstrar um comportamento adequado àqueles que são santos, àqueles que foram santificados. Podem estar se perguntando, o que isso quer dizer? O que significa ser respeitosa? Bem, respeitosa no comportamento afeta a maneira como falamos e a maneira como agimos. E então ele continua: respeitosas no comportamento, não caluniadoras ou escravizadas a muito vinho. Por quê? Porque essas coisas, como calúnia e bebedeiras, não combinam com aqueles que são santos. Não caluniadoras tem a ver com a nossa língua, não apenas as palavras que dizemos, mas no fundo, como tratamos os outros. Qual é a atitude do nosso coração em relação a eles? Não devemos ser caluniadoras. Mulheres mais velhas não sejam escravizadas a muito vinho. Me lembro quando comecei a estudar essa passagem, pensei, Paulo menciona 3 coisas sobre as mais velhas: respeitosas no comportamento, não caluniadoras e não escravizadas a muito vinho. Por que essas 3? Será que as mulheres mais velhas em Creta andavam por aí se embebedando? E talvez seja fácil para aquelas de nós que não ligam muito para vinho ler essa passagem e dizer, bom, isso não se aplica a mim? Eu acho que o princípio aqui é muito mais amplo do que alcoolismo. O que ele está falando aqui representa um espírito, uma mentalidade, um padrão de indulgência, autoindulgência. Enquanto envelhecemos, é fácil pensar, eu fiz a minha parte, trabalhei duro, eu mereço uma pausa. Agora eu só vou fazer o que me faz sentir bem. E Paulo diz, não.
Não é isso que o Evangelho significa para uma mulher idosa. Paulo está falando sobre um estilo de vida moderado, que não devemos usar válvulas de escape para dores emocionais. Não devemos viver para nós mesmas ou para satisfazer nossas vontades. Devemos viver para Cristo, para Deus. E isso envolve um estilo de vida sóbrio. Assim vemos o caráter de uma mulher verdadeira. Agora vamos analisar a vocação, a missão. O versículo 3 diz: ela deve ensinar o que é bom e instruir as mais jovens. E só uma observação aqui de que o caráter vem antes do chamado. Vida vem antes do ministério. Não podemos ensinar outras, mães, avós, discipuladoras, mulheres mais velhas. Não podemos ensinar a outras o que não estamos vivendo e o que não aprendemos. E eu acredito que essa é uma das razões porque há tão poucas mulheres mais velhas hoje mentoreando as mais jovens. Porque sabemos no fundo dos nossos corações que não estamos vivendo um estilo de vida condizente com o Evangelho, não temos nada para compartilhar. E Paulo fala: tenha algo para compartilhar. Tenha um estilo de vida digno de ser seguido, digno de ser imitado, para que você possa cumprir a sua vocação. Recebi um e-mail de uma mulher há pouco tempo que dizia: estou entrando na fase do ninho vazio e o meu papel como mãe em tempo integral já não é mais necessário. Foi o sonho da minha vida e eu o vivi e acabou. Quem sou e por que estou aqui? Me sinto perdida, confusa. Tenho pedido a Deus para me dar um rumo. O que eu posso fazer nessa fase da vida? Eu preciso saber que será desafiador, porque a vida agora parece uma grande confusão, solitária e deprimente. Bem, Tito 2 te dá, se você se sente assim. Alguns de vocês estão entrando na fase de vida do ninho vazio. Ele dá a você o rumo, a missão e o propósito que você está buscando. Como mulheres mais velhas que têm andado com Deus, vivendo vidas exemplares, têm criado e ensinado fielmente seus próprios filhos, e agora Paulo diz que elas devem ensinar e treinar outras mulheres que ainda estão no início da jornada. Como você dá esse treinamento? Você dá com o seu exemplo, conectando-se intencionalmente com essas mais jovens para ajudar a ensiná-las nos caminhos de Deus. Paulo diz: mulheres mais velhas, esse não é o momento para se aposentar, para relaxar, para pensar só em si mesma. Precisamos estar ativas no reino. As mais jovens precisam que sejamos intencionais e vivamos vidas que as façam amar a Jesus e chamá-las a seguir a Cristo, mostrando a elas a importância do Evangelho em suas vidas, demonstrando isso em nossas próprias vidas. E eu quero nos lembrar que esse ministério de ensino e treinamento não acontece, em geral, do púlpito. Isso não significa que não precisamos de homens ensinando, mas nosso ministério com outras mulheres não acontece em grandes grupos. Pessoas vêm a mim e dizem: eu quero ensinar a palavra como você, e eu espero que você ame a palavra, mas eu vou te contar onde principalmente esse ensino acontece. É vida na vida. Está no contexto do laboratório da vida, enquanto você vive sua vida com outras mulheres e elas vêm à sua vida e pedem para você orar por elas e você as encoraja, as direciona para as Escrituras, trono da graça de Deus. É vida na vida. Deve haver muito mais desse tipo de mentoria e discipulado acontecendo na sua cozinha, na sua mesa de jantar, ou enquanto você passa a roupa, ou quando caminham juntos, literalmente como companheiras de caminhada, mais do que numa sala de aula formal. Que a importância da sã doutrina seja passada para a próxima geração. Como viver o Evangelho, nós podemos mostrar a elas como encarnar essa verdade em nossas vidas e então convidá-las a viver essa verdade juntas. Olha, muitas mulheres chegam nessa fase da vida e todas nós, em algum momento, chegamos lá e pensamos: eu estraguei tudo. Minha vida não é exemplar. Você pode ensinar mesmo através de seus erros. Se você for até a cruz e aprender como receber a misericórdia e a graça de Deus. Recebi um e-mail que diz: tenho 79 anos. E percebi que minha vida foi egocêntrica.
E eu perdi várias oportunidades de servir ao Senhor e ser um bom exemplo. Ouvir que uma mulher verdadeira deveria ser partiu meu coração. Eu falei muito mesmo. Contudo, ela disse, a sua mensagem essa manhã me trouxe esperança e me fez perceber que mesmo frágil como eu estou agora, enfrentando algumas doenças como uma mulher mais velha, eu tenho que encorajar e ser um exemplo e fazer brilhar a luz de Cristo de qualquer forma que eu puder, para as 4 gerações da minha família e conhecidos. Senhoras, algumas de vocês têm recebido durante anos. Vocês já participaram em vários estudos bíblicos, já foram em muitas aulas de escola dominical, já passaram por todos os cursos, já fizeram muitos cursos da Beth Moore ou qualquer outro que ofereçam na sua igreja. Vocês já participaram de todos. Coisa que eu posso dizer é: ótimo! Agora vocês precisam pegar todo esse conhecimento e precisam começar a plantar esse conhecimento nos corações à sua volta. Precisam ser doadoras. Se você tem a verdade em você, você precisa ser doadora, derramá-la, investir nas vidas das mulheres à sua volta, especialmente para as mulheres da próxima geração. Então, o que as mulheres mais velhas devem ensinar às mais jovens? Bem, felizmente, Paulo nos dá um currículo aqui, o qual podemos encontrar no final do versículo 3. Ensinar o que é bom e, dessa forma, treinar as jovens a amarem seus maridos e seus filhos, a serem sensatas, puras, boas donas de casa, bondosas e submissas a seus próprios maridos. Agora, a menos que você tenha ficado trancada em casa pelos últimos 30 anos, sem qualquer contato com nossa cultura, você sabe que essas palavras vão na contramão da cultura. Essas palavras são verdadeiramente contraculturais. Radicais, não são politicamente corretas. Mas devemos nos lembrar que foi assim que Deus planejou. E Deus diz que essas coisas são boas. Ensinem o que é bom. Precisamos lembrar, quando estivermos ensinando os caminhos de Deus, que eles não são opressivos, são um deleite. Caminhos para experimentar as bênçãos e a plenitude da sua bondade na sua vida. São boas e maravilhosas porque são verdadeiras e são um reflexo da bondade de Deus. Em vez de ficar me aprofundando em cada um desses pontos, gostaria de fazer algumas observações sobre essa lista. Essas qualidades transbordam quando cremos na sã doutrina. Você pode conhecer a sua Bíblia de trás para frente. Você pode se identificar como cristã, ativa no ministério, mas se você não se comportar como alguém santificada, se você usar a sua língua para difamar os outros, se você for autoindulgente, um estilo de vida cheio de vícios, se não ama seu marido e seus filhos, se você não tiver autocontrole, se não for moralmente pura, se você não tiver cuidado bem da sua casa, se você não for submissa a seu marido, então, pode falar o que quiser sobre ser uma cristã, tem alguma coisa errada aqui. Muitos crentes professos hoje têm essa grande lacuna, essa dissociação fundamental entre o que eles dizem que acreditam e a maneira como vivem. De acordo com as Escrituras, não pode haver essa separação. Por sua própria natureza, o Evangelho transforma a maneira que vivemos. Você não pode dizer que é uma mulher crente e não viver como uma mulher crente. Seu estilo de vida ou aprova, confirma ou nega sua afirmação de ser uma filha de Deus. O Evangelho deveria tornar nossas vidas distintas. A maneira como pensamos, como agimos, como falamos, nos vestimos, tudo é feito para a sua glória, edificação do seu reino nesse mundo. Eu amo que aquela mulher no vídeo da prisão disse: Ele está mudando tudo em mim. E se você for uma filha de Deus em crescimento, então você tem que dizer: Ele está mudando tudo em mim. E é isso que flui da sã doutrina. Também vejo nessa passagem a prioridade que Deus coloca no lar.
4 das qualidades nessa lista, 4 das 7 qualidades nessa lista estão relacionadas ao casamento e família. E parece haver uma pressuposição pelo apóstolo Paulo de que as mulheres jovens serão esposas e mães. Essa é a norma de Deus. Mostra o valor que Ele dá a esse chamado. Não é algo insignificante ser uma esposa, uma mãe. Não é como se você estivesse à deriva na vida, então você se apaixona, se casa, tem filhos, parte da história. Não, é o plano de Deus e a sua história. É uma forma de Deus revelar seu coração e seu plano redentor. 1 Coríntios 7 nos diz que Deus tem chamado e privilegiado alguns para ficarem solteiros com o propósito de servir a Deus de uma maneira mais concentrada. Mas essas são as exceções, não a regra. Então vemos que nossos lares são a primeira e a principal esferas onde nós vivemos o Evangelho. De novo, se não estivermos vivendo o Evangelho ali, tem alguma coisa errada. Então eu vejo nessa lista a prioridade do amor. Somos chamadas para refletir o amor de Deus. Primeiro para aqueles entre as 4 paredes de nossa casa e depois para os outros. Deixe-me dizer novamente, não pode dizer que ama a Deus se não amar seu marido e seus filhos. Talvez seja fácil para as pessoas do trabalho, da sua igreja ou dos pequenos grupos pensarem em você como uma mulher doce, amorosa, graciosa. Mas e se nós perguntarmos à sua família? Que passagem preciosa, não é mesmo? Tito 2, 1-5 é um dos textos que servem de base ao manifesto do movimento Mulher Verdadeira, que, em um dos seus 15 compromissos, nos convoca a obedecer à ordem de Tito 2 como mulheres mais velhas, sendo o exemplo de santidade e instruindo as mais novas a agradarem a Deus em tudo. Como mulheres mais novas, recebendo instrução com mansidão e humildade e desejando ser mulheres de Deus, maduras, que irão ensinar a geração seguinte. Você pode conhecer o movimento mais a fundo adquirindo nosso livreto Uma Jornada de 30 Dias pelo Manifesto da Mulher Verdadeira. Esse recurso vai te conduzir por cada uma das declarações e compromissos do manifesto, te apresentando referências bíblicas que baseiam cada tópico e perguntas para reflexão e aplicação pessoal. É um estudo que pode ser feito tanto individualmente quanto em grupo. Saiba como adquiri-lo acessando o link que deixamos na transcrição do episódio de hoje em nosso site avivanossoscorações.com. Como já explicamos em episódios anteriores, os livros Mulher, Sua Verdadeira Feminilidade e Design Divino e Mulher, 10 Elementos da Feminilidade e Design Interior foram escritos por Nancy DeMoss Wogemuth e Mary Cassian, como forma de atender às necessidades de mulheres que começaram a se reunir para estudar as verdades bíblicas compartilhadas nas conferências Mulher Verdadeira de 2008 e 2010. Portanto, se você deseja seguir o exemplo delas e conhecer com profundidade o significado e implicações da feminilidade bíblica para a sua vida, sugerimos que você adquira os livros. Saiba como visitando nosso site avivanossoscorações.com e clicando na aba Mulher Verdadeira. Lá você também encontrará informações sobre como organizar e conduzir pequenos grupos de estudo e poderá assistir à mensagem de hoje e a todas as outras em formato de vídeo. Te convidamos a voltar na segunda-feira para continuar ouvindo a Nancy, enquanto ela termina de expor essa passagem tão rica de Tito, capítulo 2. Também te encorajamos a reler esse trecho, meditar nele e fazer suas próprias anotações. E o mais importante, considerar seriamente diante do Senhor como aplicar essas verdades à sua realidade. Que Deus te abençoe, amada. O Aviva Nossos Corações é o ministério em língua portuguesa do Revive Our Hearts com Nancy DeMoss Wogemuth, chamando as mulheres à liberdade, à plenitude e à abundância em Cristo.